Olá, meu amigo e amiga. A direita aqui no Brasil, a direita tradicional, tentou vetar a figura de Flávio Bolsonaro como candidato representando esse segmento político aqui no Brasil que ficou muito pior depois da ascensão do bolsonarismo. Já se sabia que a figura do senhor Flávio Bolsonaro, a única coisa que ele teria de predicado no campo da direita é trazer o nome ou sobrenome Bolsonaro, porque a sua pequenez moral, a sua pequenez ideológica, a sua pequenez política não permitiriam que ele alçasse voos muito maiores. E uma entrevista em que ele foi sabatinado rapidamente por dois jornalistas vai voltar ao ar na disputa desse ano de 2026 para a presidência da República. E eu quero exibir aqui para vocês um trecho desse papo aqui para mostrar quem era essa figura naquele momento, e, na verdade, quem é a figura e como ele lidaria com os problemas relacionados à soberania nacional e o bem-estar do Brasil e do povo brasileiro. Vamos à situação aqui no período que Trump estava ameaçando e acabou taxando o nosso país, a nossa economia. Vamos aqui aos papos. Existe uma questão que está preocupando os empresários brasileiros, o setor produtivo brasileiro. A Embraer está com suas exportações ameaçadas para os Estados Unidos, o pessoal da área de suco de laranja, o pessoal da área de aço. É uma situação que está criando desespero em vários setores da economia. E o Trump está condicionando a uma interferência no poder judiciário brasileiro, ou seja, colocando essa taxação de 50% condicionada a justamente uma mudança, inclusive na condução do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ele fala de caça às bruxas, dessa forma que o Trump está colocando. E aí eu lhe pergunto, o país inteiro, o setor produtivo brasileiro, o setor exportador brasileiro vai ficar condicionado a isso? O senhor avalia que é correto esse tipo de interferência na soberania do país? Olha, Camarote, eu acho que muitas pessoas, né, que tinham a capacidade de evitar que chegasse nesse ponto da situação aqui no Brasil, fizeram piadinha disso tudo ao longo do tempo. Fizeram piadinha do trabalho do Eduardo Bolsonaro lá atrás. Vocês se lembram, vocês repercutiram isso aqui, havia uma piadinha dentro do Supremo Tribunal Federal de quem teria o passaporte apreendido primeiro. O próprio ministro Alexandre de Moraes usou uma metáfora... Foi visto com gravidade. Também é que ele está sendo investigado, o Eduardo Bolsonaro. Lógico, mas é a caça às bruxas, isso o Trump tem razão. O próprio Alexandre de Moraes, o que ele falou? Eu só vou acreditar quando o porta-aviões americano chegar aqui no Lago Paranoá, em Brasília. O porta-avião americano chegou no Lago Paranoá, em Brasília, para a infelicidade de todos nós. E como é que os Estados Unidos entram nessa confusão toda, o Camarote? A gente não pode não olhar o contexto. O próprio Alexandre de Moraes, ele deteu o hoje braço direito do Trump, chamado Jason Miller, dono daquela rede no aeroporto internacional, quando ele estava voltando para os Estados Unidos. Ele bloqueia as contas da Starlink para aplicar uma punição ao então Twitter para poder chegar em Elon Musk. Aliás, o meu ministro Alexandre de Moraes venceu em todas, né? Que é investigado no inquérito da fake news, que está aberto há 6 anos nesse Brasil, está tudo errado. O que começa errado vai terminar errado. E qual que é a minha grande preocupação, qual é o grande problema que eu vejo nisso tudo? Que o Brasil, no fim das contas, não vai ter condições de negociar. É o que o Otávio estava me perguntando, Otávio. Mas aí você está justificando, justificando, mas a interferência de um outro país no poder aqui do país com retaliação. Eu estou encarando a realidade, Camarote. A realidade hoje é a seguinte, isso me preocupa demais. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil vai sentar como para negociar com alguém que está disposto a fazer qualquer coisa e que não tem... O Lula sentou para negociar e o Brasil conseguiu reverter tudo, né? Ou quase 99%, né? Ele não tem preocupação de sanções por parte do Brasil porque não vai afetar o país dele. Essa é a minha preocupação. Hoje nós estamos vivendo o dia do luto. Mais uma vez, a gente está aqui, angustiado, sofrendo, preocupado, tomamos um remédio muito forte. Mentira, né? Tava torcendo para as sanções aí, dar uma reviravolta na prisão do papai, né? Que era contra a nossa vontade, mas daqui a algum tempo esse efeito vai passar e a gente consegue resolver, antes pelo menos de 1º de agosto, quando entram em vigor essas sanções de 50% de taxas sobre os produtos brasileiros, com essa anistia aprovada rapidamente no Congresso, já que eu sei que tem votos lá para aprovar, ela não é pautada por causa de ameaças de ministro do Supremo. A gente não pode fingir que a nossa democracia está normal, então não é uma nossa presidencial também. Então vocês estão defendendo, vocês estão aceitando o Brasil se sucumbir à ameaça que Trump está fazendo ao país. Esse é o ponto, Júlia. Assim, se derem anistia, tudo bem, então a gente tira os 50% de taxação. No final do dia, o discurso dos senhores, e eu quero ouvi-lo sobre isso, é de ok o Brasil aceitar a chantagem, ok a gente aceitar a interferência no Poder Judiciário, ok o Brasil perder emprego e parar de exportar, se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Era exatamente isso, né? Mas aí o peixe ensaboado, né? De novo, a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse de um grupo político em troca do interesse maior do Brasil. Hoje eu vou tentar ser mais claro. Você sabe o que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele que você, quando vai comprar uma linha de telefone celular... Olha só, comprar linha de telefone celular com soberania nacional, né? É um somebody love. Você assina lá com a operadora. Você pode discutir alguma cláusula daquela que tá ali? Não pode. Ou você adere àquele contrato, ou você assina, ou você não assina, você vai buscar. Né? Ou seja, ou a gente se submete, se ajoelha aos Estados Unidos, ou enfim, não tem nada, né? É só aderir. Vai falar no orelhão. E mais uma vez, não é o que eu torço, não é o que eu defendo, não estou justificando. Eu estou falando como é que vai ser a realidade. O Trump falou hoje isso. E a gente tem que entender qual é a correlação de forças.
Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos, olha a insanidade do que esse cara tá falando. Parece O Lula hoje tá muito mais próximo do Trump que do seu papai, né? Entreguista e golpista. A democracia brasileira não é um contrato de adesão, senador. Júlia, mas o problema, mais uma vez, pelo amor de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que seria o ideal, não é o que é justo. É o que é. E é isso que a gente está enfrentando hoje. Se nós não resolvermos aqui internamente esse problema, as sanções virão. E quanto mais demorarmos a resolver, mais tempo elas durarão. Não resolveu nada pro seu papai, não. E a situação do Brasil tá muito melhor, né? Do que a Van Filosofia poderia imaginar. Ou então elas serão aumentadas. Então a gente está numa situação, eu até quero aproveitar para te fazer uma fake news que fizeram comigo, porque eu dei um exemplo e exploraram como se eu estivesse defendendo que os Estados Unidos têm que jogar bomba atômica aqui no Brasil. Né? Pegaram um recorte do que eu falei, eu estava dando o exemplo de um país mais fraco que estava em guerra com os Estados Unidos, que era o Japão, quando eu falei das 2 bombas atômicas, em que não adiantou nada você não se render antes. Tá? Que é isso que vai acontecer no final das contas com o Brasil. E não falo mais hoje, não falo isso com felicidade, com orgulho, não. Eu sou brasileiro, sou patriota, vou defender até o fim da minha vida esse país. Defender a rendição total e completa, né? Se ajoelhando pro Trump. É isso que vocês fariam. Só que a gente não pode estar vendo um canhão apontado pro seu peito e você correr pra cima do canhão de peito aberto. Isso é burrice. Esse é o ponto. Gente, então é isso aí, né? Essa entrevista aí, eu fiz questão de manter o registro aqui pra a gente nunca deixar essa gente entreguista, golpista, esses vassalos, para que eles sejam esquecidos, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.